Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente, quarto vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar da última competição que gerou título relevante nacionalmente aqui no Brasil. Vamos falar de Copa do Brasil, de todo o caminho dos dois finalistas até a decisão no dia de ontem. Cá estamos aqui com a camisa do campeão, o Sport Clube Corinthians Paulista. Agora, antes de falar um pouco dos dois jogos das finais, vamos falar da trajetória de ambos até chegarem lá. O Vasco começou a partir da primeira fase, vencendo a União Rondonópolis por 3-0, enquanto que o Corinthians só entrou na terceira fase porque o Corinthians estava jogando a Copa Sul-Americana. Depois disso, o Vasco voltou a jogar pela segunda fase e venceu o Nova Iguaçu por 3-0. Desde então aí chegamos à terceira fase, que aí passou a ser jogos de ida e volta, e o Corinthians entrou nessa fase vencendo o Novo Horizontino, tanto na ida quanto na volta. A ida em Novo Horizonte e a volta em Itaquera, os dois jogos o Corinthians venceu por 1-0, enquanto que o Vasco empatava no Paraná com o Operário de Ponta Grossa em 1-1, e empatava em casa também por 1-1 no jogo de volta, vencendo assim nos pênaltis por 7-6, com o Léo Jardim resolvendo nos pênaltis. Chegamos então na quarta fase, às oitavas de final, que tivemos clássico. Corinthians passou através do clássico nas oitavas de final, com pênalti perdido pelo Yuri Alberto, mas sendo decisivo o Memphis Depay vencendo, marcando o gol contra o Palmeiras. E aí o jogo dá a volta na casa do Palmeiras, o Aníbal Moreno expulso logo no início do jogo e o Corinthians vencendo com gol dos defensores Matheus Bidu e Gustavo Henrique. Com isso também o Vasco empata em casa, empata fora de casa com o CSA e volta vencendo em casa por 3-1 com gols de Ryan Coutinho e Tietê. Daí então começou uma saga de clássicos para o Vasco. O Vasco que venceu, empatou os dois jogos das quartas de final com o Botafogo, jogando em casa em 1-1, jogando fora também 1-1 e com a vitória nos pênaltis por exatos 5-3, novamente com o Léo Jardim pegando o pênalti e sendo decisivo para o Vasco. Já o Corinthians vence fora de casa o Atlético no Paraná 1-0 e volta vencendo em casa por 2-0. Aí, a Copa do Brasil teve mais ou menos um hiato de quase 2 meses e meio, voltando de lá de setembro agora para dezembro, com os jogos de semifinal, onde o Corinthians vence o jogo de ida em Minas contra o Cruzeiro por 1-0 com o gol do Memphis, e volta perdendo em casa por 2-1, com o jogo indo para a decisão após o gol do Matheus Bidu. Nos pênaltis, Corinthians começa perdendo, mas consegue a virada nas cobranças graças ao Hugo Souza, o Hugo Neneca. E o Vasco vence o Fluminense por 2-1 jogando em casa, com gols do Ryan e do Vegete de virada, e perde por 1-0 jogando na casa do Fluminense. E o jogo vai para os pênaltis. Vasco novamente precisou dos pênaltis para se classificar, venceu por 4-3 e novamente o Léo Jardim sendo o herói. A decisão, com o primeiro jogo em Itaquera, Vasco e Corinthians empatam em 0-0 num jogo bem monótono, que raramente teve uma chance clara de jogo. O jogo teve até 2 gols, um para cada lado, mas com condições de impedimento os gols foram certamente anulados. E ontem, a decisão no Maracanã, no Rio de Janeiro, o Corinthians saindo na frente numa linda jogada que começou com a inversão de jogo de André Ramalho para Mateuzinho, e do Mateuzinho agasalhando no peito e lançando para o Yuri Alberto, que o Yuri Alberto é engraçado, como toda a torcida do Corinthians fala, ele perde o mais fácil e faz o mais difícil. Com isso, o Yuri Alberto fez o Corinthians sair na frente por 1-0, ainda no primeiro tempo, numa bola cruzada, o Nuno Moreira empatou o jogo. No segundo tempo, após outra bela jogada trabalhada do Corinthians, num belo drible do Breno Bidon, a bola chegou no Mateuzinho, deu para o Yuri Alberto, e o Yuri Alberto jogou só para o Memphis finalizar e dar números finais na vitória do Corinthians por 2-1, embolsar vários milhões e mais um título para a conta. Corinthians que começou o ano sendo campeão paulista e termina o ano sendo campeão da Copa do Brasil. Esse foi o vídeo de hoje, um pouco mais resumido, um pouco mais breve, mas falando um pouco da competição que rende muita grana aos cofres dos clubes brasileiros, que se deu por fim neste último domingo com o título do Sport Clube Corinthians Paulista em 2025. É isso, comenta,
compartilha, deixa o like, tamo junto, é nóis!